Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio. Nós estamos na sexta semana da Páscoa. Devagarinho nós já nos aproximamos da festa de Pentecostes. No próximo domingo é a Ascensão e no primeiro domingo de junho celebramos a festa litúrgica da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em oração. É uma alegria tê-lo comigo aqui pelo canal do YouTube Dom Paulo Jackson e também por meio da Rádio Maria. O texto do Evangelho de hoje é de João 16, de 5 a 11. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isso, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade. É bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu for, eu vo-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, quanto mais nos aproximamos da festa de Pentecostes, mais Jesus trata do tema do Paráclito, o defensor, o Espírito Consolador. Contudo, o texto do Evangelho de hoje podemos dividi-lo em dois blocos bastante simples. O primeiro são os versículos 5 a 7. Nós poderíamos dizer que estes versículos tratam da experiência da crise, o valor das crises. Jesus diz que ele parte para junto do Pai. E por isso mesmo, os discípulos vivem a tristeza da despedida e também já a dor das perseguições que começam, mas sobretudo das perseguições futuras. Contudo, Jesus apresenta dois elementos de alegria. O primeiro é que Jesus será glorificado. E o segundo é que ele, de junto do Pai, mandará o Paráclito, o Espírito Santo da verdade. Como percebemos, Deus consegue tirar um bem, mesmo de situações de dor e de sofrimento. Em cada situação, Deus tira o bem, o melhor para nós. O segundo bloco do texto do Evangelho de hoje são os versículos 8 a 11. São versículos mais difíceis e complexos. O conteúdo destes versículos é o julgamento e, ao mesmo tempo, a condenação do mundo. Este mundo que condenou Jesus à morte como o pior dos criminosos,
É como se Deus agora abrisse um outro processo. O condenado se tornou inocente. Os que o condenaram é que são culpados. O sistema que condena o Cristo à morte é um sistema injusto e iníquo. O que esperar então desse sistema de morte tão injusto, tão iníquo, tão grosseiro? Deus então abre um processo. Nesse processo, o Espírito Santo, que era advogado, defensor, consolador, o Espírito Santo, como advogado, convencerá o mundo de sua culpa. Quanto ao pecado, em primeiro lugar, eu já disse aqui inúmeras vezes no Evangelho de João, a falta de fé, a incredulidade, a falta de fé é o maior de todos os pecados. Exatamente porque a pessoa teve a possibilidade, mas ela preferiu não acolher Jesus como Messias, como Filho de Deus. Mesmo tendo visto sinais e prodígios que Jesus realizou, muitos não o aceitaram como Messias. Por isso, a incredulidade, a falta de fé, é uma rejeição não somente a Jesus, é uma rejeição radical ao projeto de Deus. O Espírito Santo também vai convencer o mundo de sua culpa quanto à justiça. Esse bloco talvez seja o bloco mais difícil desse texto. Jesus vai para junto do Pai. Poderíamos dizer que somente os inocentes e justos se apresentam diante de Deus. Aqui tratamos sobre o tema da glorificação. Na glorificação do Filho, Deus o reabilita plenamente. O Espírito Santo, então, revela ao mundo e convence o mundo de sua culpa em relação ao pecado, especialmente porque Jesus, que vai para junto do Pai, nos diz que somente os inocentes e justos podem se apresentar diante de Deus. Jesus, sendo reabilitado, celebra o mistério da ascensão e está glorioso à direita do Pai. Portanto, se ele está glorioso à direita do Pai, é porque Jesus sempre foi e é plenamente Filho de Deus. Mesmo tendo sido marginalizado, pisado, pisoteado, vítima de humilhações, Jesus é Filho de Deus. E o Espírito Santo, que era advogado defensor, agora passa a ser advogado de acusação. O Espírito Santo também convencerá o mundo quanto ao julgamento. Ora, a palavra julgamento em grego se diz crisis. Os cristãos estão vivendo uma crise, mas a crise é um grande momento de purificação da memória, é um momento de reencontrar pessoas queridas do passado. A palavra crises significa julgamento, significa separação, significa exatamente esta experiência de distinção, de separação, de distinguir bodes de ovelhas. É um modo bonito de dizer: Deus realiza o julgamento separando completamente aqueles que estão à sua direita, à direita do Filho crucificado, e aqueles que estão à sua esquerda.
Então, quanto ao julgamento de Deus, o Paráclito, o Espírito Consolador, quanto ao julgamento, nos ajuda a compreender que o diabo já foi julgado, o diabo já foi condenado à morte. Aconteceu então a vitória sobre o maligno. Na morte de Cristo na cruz, a morte é que é condenada. Na morte de Cristo na cruz, o diabo é que é condenado de modo pleno e definitivo, diz o Senhor. Então, esse julgamento de Deus continua acontecendo por meio do Espírito Santo ao longo da história. O Espírito Santo não é espírito de tristeza, mas é espírito de alegria. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir.